Muito obrigada, Helena Freitas, por teres aceitado participar no podcast E se falássemos da Europa, vamos falar da Europa. E vamos falar da Europa, do clima, da transição climática, do pacote Fit for 55, ou seja, o pacote Objetivo 55. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Eu começava por colocar uma questão. O pacote de iniciativas legislativas que a Comissão Europeia apresentou ao Parlamento Europeu e ao Conselho tem o objetivo, ou procura traçar o caminho para nós conseguirmos reduzir em 55% as emissões de carbono até 2030, para que possamos cumprir os objetivos de Paris. Eu gostaria de começar por te colocar esta questão e ter o teu comentário sobre este objetivo. Bom, em primeiro lugar, também muito obrigada pelo teu convite, tenho mesmo muito gosto em estar aqui hoje contigo e também ia falar sobre ou um pouco trocamos opiniões sobre este tema, onde penso que realmente neste momento é muitíssimo importante o desempenho dos nossos eurodeputados, no sentido exatamente de consolidar, portanto, este processo através das iniciativas legislativas que estão exatamente a produzir e também, digamos, através de algum pensamento estratégico que eu julgo que neste momento é também importante para as políticas públicas, no sentido de facto de nos forçar a caminhar nesse sentido da descarbonização, portanto, da economia europeia, portanto, o nosso grande objetivo que muito bem a Ursula von der Leyen expressou, de facto, sermos de facto a Europa a ser o primeiro território, digamos, neutro, e, portanto, de trazer a neutralidade carbónica para o centro da missão europeia, parece-me muitíssimo bem conseguido, mas é importante de facto que no quadro do desempenho, sobretudo do Parlamento Europeu, que seja possível compaginar, digamos, as iniciativas de facto legislativas com também a prudência que é preciso ter, exatamente no sentido de evitar os impactos exatamente desse percurso nas sociedades, portanto, nas comunidades e sobretudo nas comunidades mais frágeis que necessariamente podem sofrer este impacto. Portanto, eu penso que a intenção, portanto, de conseguirmos de facto reduzir em 55%, reportando, portanto, a 90%, e portanto, no fundo, termos aqui já, digamos, um objetivo muito consolidado numa fase intermédia, que aliás penso que é da maior necessidade e, portanto, é muito pertinente este pacote, porque muitas vezes aquilo que sentimos é que há objetivos que são objetivos de facto muito importantes para o conjunto, para a humanidade, mas depois muitas vezes sentimos que não há, digamos, um quadro de políticas, não é, que nos obriga, digamos assim, no conjunto e nos diferentes setores a convergir para, de facto, conseguirmos com sucesso o cumprimento desses objetivos. E, portanto, nesse sentido, eu julgo que a União Europeia, portanto, este pacote de políticas está muitíssimo bem desenhado, porque identifica exatamente, portanto, onde é que estão as emissões, portanto, e como é que podemos transitar, portanto, digamos, de uma produção energética que está ainda agarrada, portanto, aos combustíveis fósseis e como é que podemos transitar para novas energias, portanto, há de facto um conjunto de incentivos, portanto, de política pública que vão ajudar, mas por outro lado também há, digamos, um sistema, digamos, punitivo, não é, daquelas exatamente das situações que temos que eliminar do quadro de soluções e de possibilidades, e eu penso que nesse sentido acho que houve uma enorme assertividade por parte da Comissão Europeia e agora do Parlamento Europeu. Não sei se diz isto, desculpa. Não, nós temos essa preocupação que estás a referir, que é termos a ambição, mas temos que ter um percurso para lá chegar. E, por exemplo, uma das coisas que nós discutimos, e vamos voltar a discutir, porque ainda não foi aprovado, vamos voltar a discutir, é a questão do mecanismo do mercado de carbono. Portanto, que vamos procurar aperfeiçoar, no sentido em que assegurar que as empresas, que as habitações reduzam as emissões de carbono,
mas vamos procurar que não sejam as microempresas, as famílias, sobretudo as famílias mais vulneráveis, que já hoje são vítimas de pobreza energética, não sejam esses os principais prejudicados por esta transição climática. De facto, quer dizer, não conhecendo em profundidade os documentos que foram agora produzidos, portanto, mas tenho essa percepção, portanto, daquilo que venho lendo, portanto, e que fui lendo, percebo claramente que, bem, desde logo, mesmo digamos, no quadro agora da licença de emissões de carbono, eu penso, portanto, há já um percurso, não é? Portanto, eu penso que é esse percurso que, no fundo, agora se pretende também afinar, exatamente no sentido de colocar o ónus onde ele é necessário, de facto, e onde tem que haver maior compromisso. Portanto, esse compromisso tem que se revelar mais efetivo, porque de facto, estamos a falar de um problema tremendamente complexo e muito exigente para todos, portanto, e também para as empresas. Portanto, de facto, e aliás estamos agora a assistir a isto no quadro da guerra, portanto, e quando percebemos toda a dinâmica que implicou, não é, em termos de soluções que alguns países tiveram que encontrar e outros estão ainda à procura, não é? Ainda com enorme incerteza, portanto, isso é evidente que, quer dizer, imaginando que se agora impuséssemos a uma Alemanha, por exemplo, de facto, um corte radical, digamos, das emissões de carbono, imagino que a indústria teria enormes problemas, porque de facto há uma grande dependência energética, de facto, dos combustíveis fósseis que vêm, portanto, da Rússia, né? Portanto, de facto, eu penso que a União Europeia, neste caso, portanto, enfim, os protagonistas destas soluções tiveram esse cuidado, de facto, de, no fundo, valorizar este quadro de licenças, portanto, no sentido de facto, de conseguir que as empresas que têm mais capacidade e, portanto, e que são de facto mais poluentes, portanto, têm que entrar mais depressa neste compromisso e, portanto, têm que encontrar as soluções e, de facto, as outras que têm menos capacidade para o fazer. Portanto, eu penso que isso e nós temos um problema, na linha do que estás a dizer, nós temos um problema que é o seguinte: nós estamos a exigir às empresas europeias que façam investimentos mais verdes, que substituam formas de produção, que substituam energias, e isso nós sabemos que tem custos. Tem custos na produção das mercadorias, dos bens, dos serviços, e depois, ao mesmo tempo, temos esses produtos, esses bens e esses serviços que são importados de países terceiros que não respeitam os mesmos estándares ambientais. E por isso mesmo criamos um mecanismo, que é um mecanismo de carbono nas fronteiras, em que, exatamente nas importações, essas empresas são obrigadas a pagar, digamos, uma tarifa para que elas estejam a competir em matéria de igualdade com os produtos, os serviços, as mercadorias que são produzidas no âmbito da União Europeia. Porque, como sabes, o combate às alterações climáticas não se faz só no espaço da União Europeia. Isso é muitíssimo importante, e ainda bem que levantaste essa questão. Eu acho que é da maior importância, porque para mim também me parece que o Acordo Ecológico Europeu, portanto, no fundo, esta agenda que inspira toda esta dinâmica, ele de facto não se pode limitar ao contexto europeu para que realmente seja uma agenda potente e universal, e portanto, de facto, precisamos de garantir, não é, que ele vai ter força no espaço europeu, mas é também uma agenda global e, portanto, eu penso que aí há uma pedagogia europeia que pode ser, além da importância que ela tem, estrategicamente, evidentemente, para a nossa economia europeia, mas também é importante levantar exatamente esse problema ao nível, portanto, das trocas comerciais que temos
para fora, de facto, o espaço europeu e garantir que não prejudicamos, por um lado, a nossa própria economia, mas por outro também que introduzimos aqui uma ação pedagógica, não é? Que tem repercussões também na economia no mundo e numa agenda que deve ser verdadeiramente e desejavelmente uma agenda global. E, portanto, a minha expectativa é que, fico muito, acho que é absolutamente claro que essa iniciativa é da maior importância e que ela, aliás, deve inspirar outras agendas europeias também no quadro da transição, designadamente a questão alimentar, portanto, a transição alimentar e, portanto, toda a área da agricultura, não é? E da agricultura e florestas, de facto, que aqui também se relaciona com esta agenda, ao fim e ao cabo, portanto, também é outro pacote que eu sei que estão a trabalhar e que tem a ver exatamente com a questão do uso do solo, enfim, quanto também, enfim, utilizados também na questão no balanço de emissões de carbono, como possibilidade, enfim, de intervenção ao nível do sequestro de carbono, portanto, que é da maior importância também. Portanto, estas agendas, sem dúvida, que se intercruzam, mas é isso que disseste, para mim, é de facto da maior importância. Portanto, nós temos a capacidade de olhar assim, portanto, de forma global. Acho que mas vamos já à contribuição também dos outros programas, porque há um no qual tu estás particularmente empenhada, mas antes de passarmos para esse ponto, gostaria ainda de colocar a seguinte questão, que de certa forma já abordaste no início, que é, evidentemente, que a transição climática tem custos sociais, e não podem ser os mais vulneráveis a pagar essa transição, ou seja, a transição climática não pode ser ela própria geradora de novas desigualdades ou de já acentuar desigualdades. E foi por isso que nesse pacote de que falámos inicialmente, o Fit for 55, o Objetivo 55, há, digamos, uma dimensão que é a criação de um fundo social para o clima que tem como finalidade apoiar as famílias mais vulneráveis para que essas famílias, as microempresas, possam ser elas próprias atores ativos, digamos, e estejam preparados e tenham capacidade para, digamos, fazerem parte da transição climática, antecipando novas desigualdades e combatendo desigualdades. Portanto, esta dimensão é também uma dimensão importante. Absolutamente, portanto, e penso que nunca o pacote global terá êxito se não assegurarmos que esta questão, de facto, está no centro das nossas preocupações. Portanto, eu acho que é extremamente importante ter-se desenhado também, configurado, portanto, este fundo de apoio, de facto, no fundo, à economia mais frágil também e às comunidades de uma forma geral. Penso que é da maior pertinência. Eu tive a oportunidade de ver esse e fiquei, de facto, também muito contente por perceber que ele é efetivo, portanto, é de facto, está previsto e portanto, vai acontecer. E também associado a isso a possibilidade até de haver, pelo que eu percebi, digamos, uma transferência de verba, digamos, uma transferência de parte de fundos que resultam exatamente do pagamento das emissões, também para, digamos, garantir que há. Exatamente. E, portanto, eu penso que isso é também do maior interesse e penso que é muitíssimo importante que tenham sido concebido desta forma, porque é exatamente este, digamos, trade-off, portanto, esta cumplicidade que temos que gerar em todo o sistema, portanto, uma lógica colaborativa, portanto, uma lógica de facto em que a própria política pública está digamos, supervisiona, portanto, é parceira, portanto, e é também indutora, não é, de uma lógica de desenvolvimento que é de facto aquela que nos favorece coletivamente. E que nós queremos, claro. Helena, tu fazes parte do painel chamado Climate Action, ou seja, uma dimensão do programa Horizonte Europa que está muito focado nas questões climáticas. Pode-nos falar um pouco desse trabalho, deste pilar do Horizonte Europa que está orientado para o combate às alterações climáticas? O que é que se pretende com este Climate Action, a ação clima? Bom, eu concretamente integrei de facto o programa da Europa, tem 5 missões, enfim, sendo que uma delas é de facto a adaptação climática, incluindo a transformação societal. É uma das missões do Horizonte Europa que visa, de facto, enfim, conseguir
induzir um conjunto de regiões, portanto, no espaço europeu, que as regiões, de forma progressiva, portanto, não conseguiremos que todas venham ao mesmo tempo, seguramente, mas que as regiões, portanto, ou as comunidades que se candidatem através, enfim, de um programa que elas próprias vão definir, com uma participação ativa. Que se candidatem a um programa europeu. Que se candidatem a um programa europeu. E o objetivo já foi público as cidades, portanto, inclusivamente no caso português, até tivemos 3 cidades portuguesas que integraram a missão cidades, também na perspectiva da descarbonização, portanto, do net zero, não é? Portanto, que foi Porto, Lisboa e Guimarães. Essa foi uma das missões e, entretanto, estão outras missões a abrir os seus programas. Têm, de facto, uma forte base científica, mas é uma agenda de ciência, tecnologia e de inovação que visa suportar, portanto, um programa de intervenção, neste caso territorial, com vista à adaptação climática, portanto, com envolvimento muito, muito próximo também das comunidades, portanto, e da sociedade em geral. Portanto, o objetivo é que no fundo, que esse compromisso territorial represente também uma forma concreta de as regiões, neste caso, poderem identificar as políticas públicas, os investimentos, as infraestruturas que podem ajudar ao conjunto desta iniciativa. Portanto, é um programa extraordinário. Quem são as instituições que podem apresentar projetos? Podem apresentar as regiões, as comunidades, portanto é de facto o formato, enfim, as candidaturas começaram agora, enfim, em maio, e estão as primeiras estão abertas até o final de setembro e podem de facto candidatar-se todas as regiões, digamos, a forma como se organizam é também em função da própria capacidade, intenção e desejo dos territórios e das comunidades, portanto é um pouco mas a ideia aqui que é muito interessante é que todas possam, numa primeira fase, numa segunda, numa terceira fase, de facto, entrar nesta dinâmica que todos queremos, que é no fundo este 50-55 e depois de facto para conseguirmos realmente uma economia totalmente descarbonizada e, portanto, no fundo, um planeta em que pessoas e natureza vivem de forma harmoniosa, portanto, e bem mais equilibrada. Eu, segundo percebi, nessa iniciativa Climate Action, Ação Clima, do Horizonte Europa, há também uma dimensão transnacional ou transfronteiriça. Absolutamente, porque exatamente o propósito é que tenhamos essa capacidade, portanto, também de perceber que, enfim, as questões climáticas vão muito para além das fronteiras e, portanto, é também isso, é percebermos que as dinâmicas societais que também estão subjacentes a este caminho que queremos fazer todos, a esta agenda que é nossa, não é? É de facto, é muitíssimo importante e muitas vezes nos territórios transfronteiriços partilham problemas são os mesmos de um lado e do outro da fronteira. Ou seja, o que tu sugeres é que as instituições portuguesas que se queiram candidatar a este programa, regiões, autarquias, etc., possam, ou melhor, tomem a iniciativa de ir buscar parceiros do lado A da fronteira que possam ter objetivos semelhantes. Na minha opinião, sim, absolutamente. Sim, acho que é uma forma eficaz, enfim, há outras, evidentemente, aliás, porque o próprio programa identifica, enfim, 5 áreas estratégicas para desenhar... E quais são essas áreas estratégicas, essas 5 áreas estratégicas? Uma delas é a água, de facto, portanto, outras propriamente o sistema agrícola, mas, enfim, elas não são exatamente fechadas, não são temas absolutamente... Certo. Fechados e, portanto, não queria, porque o propósito é, de facto, desenhar uma programação em que todos se sintam confortáveis na adaptação climática, mas podem, de facto, identificar um eixo natureza, não é, que querem colocar como prioritário. E pode, de facto, ser, por exemplo, a água, pode ser uma bacia hidrográfica também, isso pode ser um contexto regional. Ou então colocar a água nessa relação transfronteiriça, como há pouco estávamos a falar. Mas, de facto, as cinco dimensões estratégicas têm sobretudo a ver com, digamos, uma priorização que é possível no desenho de um compromisso regional. Mas aqui o que é verdadeiramente importante é o compromisso da comunidade que numa agenda de 10 anos, de 20 anos, clima.
A questão aqui central é o clima. Exato. Ok, muito obrigada, Helena, por teres aceitado participar neste podcast. Hoje discutimos a Europa vista do lado da transição climática. Muito obrigada. Obrigada, Margarida.